E as fake news estão por toda parte e muitas vezes são compartilhadas sem que as pessoas percebam. Mas por que isso acontece? O que nos leva a acreditar e repassar informações falsas? Para entender melhor isso, a psicóloga Paola Padilha dos Anjos Veloso explica os fatores psicológicos por trás das notícias falsas. Tem vários motivos, né? E se a gente fosse pensar na particularidade de cada pessoa, a gente não conseguiria abranger tudo isso. Mas dentro da perspectiva da análise do comportamento, que é a perspectiva que eu sigo na psicologia, a gente tem um ponto bem importante que a gente entende que os nossos comportamentos, eles decorrem de uma história de aprendizagem desses comportamentos. Então, muitas vezes, o que leva as pessoas a compartilharem essas notícias falsas são realmente não terem aprendido esse comportamento de checar as informações antes mesmo de divulgar, né? E um outro ponto bem importante a gente chama de viés de confirmação. O que significa isso? Que nós temos uma tendência a acreditar em notícias, reportagens, mensagens, enfim, que levam em consideração as nossas crenças individuais já formadas. Então, tudo aquilo que vai de encontro com o que eu já acredito na minha história de vida, muitas vezes eu pulo essa parte da checagem e já vou direto para compartilhamento porque bate com que a minha visão de mundo. Ela comenta sobre a influência de figuras de autoridade. Tem outro ponto importante que está relacionado a como a gente aprende, e normalmente a gente aprende muito através das nossas figuras de autoridade. Pais, escolas, né, professores, diretores, até mesmo dentro assim de governantes, né? Então figuras representativas e de autoridade para mim. Então, se eu aprendi com uma figura de autoridade significativa para mim, muitas vezes eu tenho dificuldade em contestar aquilo, né? Porque tem um viés também emocional ligado. E muitas vezes também isso de acreditar em remédios caseiros e tudo mais, às vezes as pessoas fazem o uso, acaba dando certo, não necessariamente pelo chá, e sim, mas por outros fatores, e as pessoas não contestam aquilo, não vão a fundo. E outra coisa também que pode acontecer é o aprendizado pela experiência do outro. Então, assim, você usou, para você deu certo, eu vou usar também, e aí acabo reproduzindo esse histórico de aprendizado. Mas não é um preconceito, é o ambiente onde a pessoa está inserida que vai ensinando ela agir desta forma. Ela destaca também o poder do reforço social. O reforço social, principalmente dentro das redes sociais, ele é um dos reforçadores mais poderosos que a gente tem, né? Então isso assim de eu pertencer a um grupo, né? Então quando eu já de certa forma acredito que há alguma conspiração, que há algo assim, né? E vem uma pessoa do meu grupo social e do grupo alinhado comigo que também acredita, que divulga essas notícias, eu vou por todos esses fatores que eu disse, né? De histórico, de aprendizagem, de comportamento, de também de estar pertencendo àquele grupo, repassando, independentemente do ser verdade ou não. Porque, como eu disse também, eu colocar, entender aquilo e dizer assim, não, isso não é verdade, vai impelir que eu acabe quebrando as minhas crenças, que eu tenho que ressignificar coisas que para mim são verdade. Então isso causa um extremo desconforto na gente, né? Então é mais fácil eu acabar reproduzindo pelo reforço, pela satisfação e, de certa forma, por como isso vai repercutir, do que eu analisar internamente e ter que me redefinir por conta disso. Outro ponto destacado pela psicóloga é o impacto das redes sociais. As redes sociais, elas influenciam fortemente, né, nessa divulgação. Pela própria maneira como ela é estruturada. Qual que é o reforço que a gente tem na rede social? Curtida, like e compartilhamento. Então, independente do que eu poste, as pessoas vão curtir, vão compartilhar. Isso traz uma repercussão, né? Sem contar também que as redes sociais, elas são fortemente ligadas a esses conteúdos virais, independente dele ser verdade ou dele ser mentira, né? Então é isso, o algoritmo da rede social já está preparado para isso, né? E aí também tem a questão de crenças individuais sobre isso. Então, se eu
falar sobre política ou se eu fazer um vídeo dando a minha opinião sobre isso, eu vou ser vista como uma pessoa bem informada, como uma pessoa polida. Isso, de certa forma, faz com que seja reforçador para a pessoa também, né? Então, isso incentiva que ela acabe fazendo ainda mais. Emoções negativas e a urgência de agir também tem impacto nas fake news. O medo, a indignação, essas emoções negativas, elas podem ser sim um combustível para que eu pule esse comportamento de verificação, vamos dizer assim. Então, normalmente essas emoções negativas, elas tendem a agir no nosso cérebro com um senso de urgência. Eu preciso dar uma resposta imediata a essa situação. E aí eu pulo a parte do raciocinar sobre isso e acabo agindo de uma forma mais impulsiva. E neste agir impulsivo, muitas vezes eu posso acabar disseminando alguma informação não tão verdadeira assim, porque eu preciso de alguma forma agir para aquela situação que está me causando medo, para que esse desconforto seja amenizado, né? Então, sim, o medo, a raiva, eles podem ser combustíveis para que aconteça essas situações. Porque muitas pessoas preferem explicações simples em vez de confiar na ciência? Tem também uma questão, assim, Diego, que muitas vezes com essas coisas mais científicas, algumas pessoas elas têm dificuldade de entendimento sobre isso, né? Por não ter também um desenvolvimento na parte educacional tão profundo assim, né? E aí essa parte científica, até para quem já tem um conhecimento mais avançado, já é algo difícil realmente da gente entender. Então a gente acaba buscando respostas um pouco mais simplistas e também um pouco mais esperançosas, né, para isso. E aí eu acabo tendendo a muitas vezes comportamentos ou soluções que não têm um viés científico ou não têm uma comprovação científica de eficiência e de eficácia, porque aquilo é mais simples para mim, é mais entendível para mim, e aí eu consigo ter uma esperança de que aquilo vai dar certo. Existe um perfil mais vulnerável a fake news? Não tem um perfil de pessoas que cairia mais facilmente, né? Tanto que até realmente pessoas muito bem informadas, muito bem letradas e com alto nível de conhecimento podem acabar caindo em fake news. Isso também vai muito de como é que aquelas informações são colocadas para a pessoa, né? Mas o que a gente sabe é que muito provavelmente pessoas que não conseguem desenvolver esse comportamento de controle emocional e de checagem, né, acabam sendo mais propensas aí sim a espalhar fake news. Ela explica que nunca é tarde para desenvolver o hábito de checar antes de compartilhar. Como psicóloga, acredito que sempre há tempo, né? Enquanto a gente existe, tem tempo de mudança, desde que a gente queira que isso aconteça, né? Então, realmente, as pessoas podem desenvolver em qualquer etapa, em qualquer faixa etária da vida, esse comportamento de checar e esse comportamento crítico, né? Então, dentro da clínica, eu sempre falo para os meus clientes assim, vocês têm que aprender a duvidar dos seus próprios pensamentos, inicialmente, e principalmente de coisas que vier de fora. Então, sempre que chegar algum tipo de notícia, qualquer tipo de informação, eu preciso questionar, independentemente de onde venha. Será que isso é verdade? Isso pode ser mentira, né? De onde que tá vindo? Quem que disse? E aí aquele comportamento básico que a gente sabe, né, Diego? É buscar sites confiáveis, então sites que eu sei que tem, né, um histórico, que são confiáveis, que divulgam informações verdadeiras. Hoje a internet também pode ser usada muito para isso, né? Então, esse comportamento de checagem pode ser desenvolvido em qualquer faixa etária, a gente só precisa inicialmente questionar e depois começar a agir para realmente vou checar isso e antes de repassar vou ter certeza daquilo que eu tô falando.